Irmãos, Mateus 12, 22. Amém. A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nesse século nem no futuro. O pastor estava falando de milagres, né? E confesso que eu não estava achando uma palavra hoje, né? Eu falei: Senhor, foi no último segundo, Deus me deu essa palavra e falou muito no meu coração. Os fariseus, como todos conhecem, eles tentavam de todas as formas meio que alfinetar Jesus, né? Meio para ele pegar ele em alguma circunstância. Só que ele é o Filho de Deus. Ele jamais falaria alguma coisa que pudesse, né, condená-lo de certa forma. E os fariseus, olha, eles eram pessoas vistas pela sociedade como as pessoas certas, justas, corretas, pessoas que eram fiéis às leis, né? Conhecia Deus. Só que o coração deles, misericórdia, né? Como que pode, irmãos? Olha aqui, eles estavam vendo que Jesus curava, expulsava demônios. E a única coisa que eles ficavam preocupados era tentar, né, como que eu posso dizer, de caluniar Jesus, né? Não pode curar no sábado, você está curando, está expulsando o demônio por Satanás. Mas como? Como isso? Porque todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Então, irmãos, não tem como o reino estar dividido ele ser próspero. Não tem como uma cidade, uma casa dividida. O que é dividida? Com conflitos, com perturbações. Não tem como. Nenhum lar. Aqui eu tirei até pelo lar, a nossa casa. A nossa casa não pode estar dividida. Verdade. Né? A nossa casa tem que ter união, tem que ter amor, tem que ter conversa, tem que ter a presença de Deus. Porque senão realmente vai ser dividida. E tudo que é dividido, ele não vai aguentar. Vai ser destruído. Vai se deixar de existir, de certa forma. E como que Satanás expulsa Satanás? Não faz sentido. Como? Como que se o Espírito que Jesus expulsou o demônio pelo Espírito Santo, como que seria por Satanás? Sem sentido nenhum. Mas como que esse fariseu pensou uma coisa dessa? Completamente cego espiritualmente. Completamente o coração muito longe do Senhor. Então não tem como, irmãos, Satanás expulsar Satanás, senão ele enfraqueceria e seria destruído. Como? Né? Não faz sentido. E aqui também ele fala, né? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam então os vossos filhos? Porque naquela época existiam exorcistas na Palestina que expulsavam também os demônios.
Então eles estavam também julgando até os próprio povo deles, porque expulsavam também os demônios. Mas não, nosso Jesus expulsa pelo Espírito Santo de Deus. E não podemos vencer Satanás por nós mesmos. Não podemos. Engano de algum homem achar que pode. Nem é todo mundo, irmãos, que tem essa... É um poder, né? É um privilégio, né? De poder expulsar o demônio da outra pessoa. Se você não é uma pessoa que está andando certo do Senhor, que em oração, em jejum, você não tem esse poder de expulsar. Verdade, Senhor. E se você tentar, pode entrar até em você o demônio, né? Então, e aqui o que o diabo quer tentar infligir na vida das pessoas? Ele só vem para matar, roubar e destruir. Vocês já perceberam que a gente fala muito, você fala assim, as pessoas vivem bem no mundo, né? Eles são felizes, eles são prósperos, conseguem as coisas. Só que você acha que o diabo está preocupado com eles? Não está. Não é deles? Não está, porque já são deles. Exatamente. Irmãos, se você não está com Cristo, está com Satanás. Porque não tem como. Só existem dois reinos. O do céu e o inferno. Verdade. O reino de Deus e o reino do diabo. Então, irmãos, se você não está com Cristo, você está com Satanás. Exatamente. Então, o que ele quer? Ele quer nos destruir, quer roubar nossa fé. Ele quer tirar a nossa confiança que a gente tem em Deus. E como que ele faz isso? Por meio das brechas. Por isso que as brechas precisam ser tapadas. Aleluia a Deus, é verdade, Senhor. Porque como que você vai ter o reino dos céus se você não eliminar o pecado da sua vida? Porque as brechas é o pecado. Se o pecado entra, Satanás entra. Entra, irmãos. Não é porque a gente, se você não tiver, por isso que fala, a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Amém. Porque Satanás, não é porque a gente está na igreja que a gente está livre. A gente está livre sim, de certa forma, se a gente estiver em constante comunhão com o Senhor. Aleluia. Em jejum, em oração, se alimentando aqui da palavra. Verdade. Porque se a gente só ficar em casa, a gente não é forte. E não, também não é porque está buscando, quer dizer que está forte. Porque se não tiver a vida certa, correta, o coração no Senhor, você está fraco espiritualmente. E é onde as brechas são abertas para Satanás entrar na sua vida. Então, irmãos, temos que se revestir do Senhor. Não podemos blasfemar pelo Espírito Santo, né? Porque tem um pecado que não é perdoado por Deus. E também, quem não é comigo é contra mim, né? Então estamos com o Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui porque a gente está buscando a presença dEle. Graças a né? Deus. Tenho certeza que ninguém quer ficar do lado de Satanás. Só que quem está no mundo, irmãos, está desse lado. Não tem como. Aqui o Senhor fala, quem não é comigo é contra mim. Então você não está com Deus, está com Satanás. Só tem dois reinos. Então vamos tampar as brechas. E a fé também, irmãos, ela é só comprovada com obras. Então não adianta nada a gente falar e não fazer. É verdade. Porque senão, só falar você não se fortalece. Você tem que viver. As obras é viver. E o que é viver? Né? É viver na sua casa, lá fora, orando, buscando. Só dessa maneira, irmãos, que a gente pode se revestir da armadura de Deus, da presença do Espírito Santo, para a gente vencer, irmãos, todas as ciladas do inimigo. Porque a única coisa que ele quer é destruir as nossas vidas, as nossas famílias. Ele não está preocupado com quem está lá fora. Ele está preocupado com quem serve ao Senhor, né? Agradeço a oportunidade, as palavras são para Deus.